Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Essa semana eu vou fazer aqui nesse vídeo um resumo das semanas 3 e 4 para a gente poder dar sequência aí no cronograma certinho, tá bom? Então, na semana 3 a gente fala um pouco sobre o espaço urbano da Europa Ocidental. Então é bom a gente lembrar essa divisão entre Europa Ocidental e Europa Oriental. Se a gente pegar o mapa, a Europa Ocidental é aqueles países que estão à esquerda do nosso mapa, a oeste. E a Europa Oriental são aqueles países que estão à direita do nosso mapa, mais a leste. Então é só vocês imaginarem, por exemplo, o oriental. Quem são os orientais? São os asiáticos. Os asiáticos estão do lado direito do nosso mapa. Então, os países europeus orientais são aqueles que estão mais à direita. E os ocidentais são os que estão mais à esquerda, tá? E lembrar também, que a gente vai falar mais pra frente, que os países da Europa Oriental são aqueles países, a maior parte deles fazia parte da antiga União Soviética, então tem essa relação. Então, nós estamos falando da Europa Ocidental. Vamos citar alguns exemplos para vocês imaginarem. Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, e são vários países que fazem parte da Europa Ocidental. Então é desses países que nós vamos falar por enquanto nas próximas semanas. Quando mudar para a Europa Oriental, eu vou avisar vocês, tá bom? Então, primeiro nós vamos falar das características urbanas desses países da Europa Ocidental. A gente tem, de uma forma geral, que esses países são os países, se a gente pegar a característica geral, é a região mais urbanizada do planeta. Ou seja, que a maior parte da população vive na cidade com relação à população que vive no campo. Porém, isso não é homogêneo, ou seja, isso não é igual em todos os países. Tá? A gente tem países com a taxa de urbanização de mais de 90 e poucos por cento. Mas nós temos alguns países, que é o caso, por exemplo, de Portugal e da Grécia, que são urbanizados, a população vive mais na cidade do que no campo, mas nós não, né? Lá eles ainda têm um percentual de população que vive no campo ainda um pouco grande, que se assemelha a alguns países menos desenvolvidos, né? Por exemplo, em Portugal, 37% da população ainda vive no campo e na Grécia, 22%. Só para vocês entenderem que não é tudo igual na Europa, né? Porque quando a gente fala de Europa, a gente acha que é tudo desenvolvido, tudo igualzinho ali, top, mas não é bem assim. Alguns países têm algumas características específicas. E a relação para que os países da Europa Ocidental sejam, né, de uma forma geral, né, a região mais urbanizada do nosso planeta, é que foi justamente lá que começou o processo de industrialização. Então a gente também já falou sobre isso, o processo de industrialização e de urbanização, eles caminham praticamente juntos. Então, como o processo de industrialização começou na Europa Ocidental há muito tempo atrás, a urbanização também seguiu esse caminho e por isso a urbanização dos países da Europa Ocidental é mais consolidada, foi gradativa ao longo do tempo, tá bom? E essa relação com a industrialização é muito importante vocês não deixarem isso escapar, porque além de que o processo de industrialização ele tem um rebatimento muito significativo no próprio processo de urbanização, porque a vida das pessoas começa a girar em torno da indústria e as indústrias estão nas cidades, então a vida das pessoas também começam a girar em torno dos centros urbanos. Mas além disso, o processo de industrialização também provocou mudanças no espaço rural, porque chegou no espaço rural muita tecnologia, muito maquinário, que modificou a forma de produzir. Então o que aconteceu? Qual que foi o reflexo da industrialização no campo, na zona rural? Foi um forte êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída de uma grande quantidade de pessoas do campo que vão em direção da cidade, porque lá no campo
a zona rural, o campo, não está mais oferecendo aquelas condições de trabalho que eles tinham antes. Por quê? Muitas máquinas, muita tecnologia encareceu o processo produtivo e esses pequenos produtores, né, famílias geralmente, não conseguiram acompanhar essa evolução, esse desenvolvimento. Então a única saída foi sair do campo e ir para a cidade justamente para trabalhar nas indústrias. Então tudo está muito interligado. Então a industrialização ela não só afetou um forte processo de urbanização na Europa Ocidental, principalmente, mas também um forte êxodo rural, que são as pessoas que saem do campo e vão para a cidade, porque a produção no campo da Europa Ocidental ficou muito tecnológica, muito sofisticada, e a maior parte dessas pessoas não conseguiram acompanhar essa evolução. Isso é uma coisa geral, vai acontecer no mundo todo, aconteceu no Brasil também, mas no caso da Europa isso aconteceu há muito tempo, né? Bem próximo aí ao processo de industrialização que acontece lá no século XVIII, tá? Então, por conta desse processo de migração, né, do êxodo rural e também do desenvolvimento da indústria, a população economicamente ativa, que é a PEA, que é aquela população que está efetivamente trabalhando, que geralmente é entre 15 e 65 anos, na Europa Ocidental, essa população basicamente contribui nas atividades industriais, né, nas atividades secundárias e também, e mais recentemente, nas atividades terciárias, de comércio, enfim. Mas nesse processo de urbanização, a população economicamente ativa atuava basicamente no setor secundário, que é o setor de indústria, né? E hoje isso não é diferente. Então a gente precisa destacar que esse forte processo de urbanização, ele também gera consequências, né? A gente fala do processo de urbanização em países mais pobres, como o Brasil, e aí a gente pensa nas cidades com muito favela, muitas periferias, problemas urbanos de trânsito, poluição. E quando a gente pensa num país desenvolvido, como são os países da Europa Ocidental, a gente imagina que isso não ocorra. E sim ocorre, né? Milhares de pessoas chegando nos centros urbanos em pouco tempo vai gerar, sim, problemas, né? Se vocês conseguirem aí pesquisar imagens das cidades europeias lá no século XVIII, XIX, em alguns filmes e séries mostram essa realidade, são cidades completamente poluídas de fumaça, sujas, com vários problemas sanitários. Acontece que o desenvolvimento desses países fez com que esses problemas tivessem soluções mais rápidas e mais eficientes, coisa que não acontece nos países mais pobres como o Brasil. Mas o nosso intuito agora não é falar dessa diferença entre Brasil e países europeus, e sim falar desse processo de industrialização que gera consequências nas cidades, estão no processo de urbanização, que é o assunto da semana 3, mas também no espaço agrário da Europa Ocidental, que é o assunto da semana 4, que eu vou falar agora. Então, esse processo de industrialização, como eu falei, também teve um reflexo muito forte no campo da Europa Ocidental, né? Primeiro, que a população migra em grande quantidade para cidades por conta da inserção de tecnologia no campo, de maquinário, que essas pessoas não tinham condições de manter, e a ida para a cidade se tornou mais viável, então é o que a gente chama de êxodo rural, vai interferir nisso, mas no momento em que essas pessoas estão na cidade, elas não mais produzem o seu próprio alimento, porque antes elas produziam o próprio alimento lá no campo. Agora elas estão na cidade, elas precisam comprar esse alimento. Então a necessidade de alimento se tornou muito grande de uma hora para outra nessa parte da Europa. Então por isso esses altos investimentos na produção do campo da Europa Ocidental, né? A gente tem que imaginar que é um continente que está muito ao norte, então não tem um clima tão favorável para a produção agrícola, então se fez necessário um investimento nessa área, principalmente para a produção de alimentos. E um outro fator que sai um pouco da questão da agricultura, mas da extração de matéria-prima. Se eu tenho uma indústria que está crescendo, que está produzindo muito, eu preciso de matéria-prima. E antes que os transportes, né, conseguissem buscar essas matérias-primas em outros países, em outros continentes,
a própria Europa precisou fornecer essas matérias-primas. Então, a atividade extrativista também, que é uma atividade rural, uma atividade do campo, se intensificou e se tornou altamente tecnológica. Então, o espaço agrário da Europa ocidental, por conta de um forte processo de industrialização, se tornou um espaço agrário altamente mecanizado e tecnológico. Por quê? A produção de alimentos precisou ser amplificada num território que não é tão favorável à produção agrícola e a extração de matéria-prima precisou também se intensificar numa velocidade muito rápida por conta dessa industrialização muito forte que estava acontecendo. E um fator que ajudou isso, né, finalizando essa questão do espaço agrário, é que a população, né, algumas pessoas que ainda resistiram em não migrar para as cidades para trabalhar nas indústrias e que ficaram no campo ali produzindo o seu próprio alimento, acabou recebendo um investimento do governo. O governo desses países da Europa Ocidental investiram muito nesses agricultores para que esses agricultores, além de produzir o seu próprio alimento, conseguissem ampliar sua produção e também produzisse para, né, vender para todas as pessoas, né? Essa questão principalmente dos alimentos. Esse investimento é chamado de subsídios agrícolas. É como se fosse um empréstimo, né? É um dinheiro que o governo investe nessas pessoas para que elas produzam muito em alta tecnologia, então com uma eficiência muito grande, de boa qualidade, para fornecer esses produtos para o resto da população. Então, isso foi um fator muito importante para que o campo, o espaço agrário da Europa Ocidental se tornasse esse espaço agrário altamente mecanizado, tecnológico e eficiente que é hoje. Mas como eu falei, isso não é homogêneo, tá? Assim como a questão da urbanização, alguns países ainda têm um campo que tem uma quantidade de pessoas grande. A gente também tem alguns países onde o espaço agrário não é tão mecanizado e tão tecnológico assim. E aí apresenta uma mão de obra ainda grande, né? Que colhe ali, que faz todo o processo ainda sem máquinas, sem muitas ferramentas tecnológicas. Então, isso vai acontecer no mundo inteiro. A gente, só dando o exemplo do Brasil, se a gente pega ali as grandes fazendas no interior, ali no centro-oeste, a gente vai ver máquinas gigantescas, uma tecnologia absurda. Mas se a gente pega algumas pequenas fazendas, alguns pequenos produtores aqui da nossa região e de outras também, a gente vai ver ali um processo manual, um processo sem muita tecnologia. Então isso acontece no mundo todo. Então é só para vocês entenderem que a Europa Ocidental ela é desenvolvida, tanto no campo quanto na cidade, mas alguns pontos ainda apresentam, né, uma urbanização menos acelerada, um campo menos tecnológico, ainda emprega uma mão de obra grande, menos mecanizada. Tá bom? Então eu fiz um resumo da urbanização e do espaço agrário da Europa Ocidental, que são esses países que estão mais à direita do mapa da Europa. Lembrando, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Bélgica, Holanda e vários outros. Beleza? Tendo dúvida é só me chamar. Valeu e até a próxima.